Pai do Senhor Jesus, igreja, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E eu queria começar esse culto junto com os irmãos, fazendo uma oração. Então você aí no seu lugar, na sua casa, feche seus olhos e eleve seus pensamentos a Deus. E vamos clamar a Deus que pode todas as coisas, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de culto, meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, para ouvir, meu Deus, a Tua voz, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Meu Deus, seja com cada um dos nossos irmãos, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, abençoe, meu Deus, poderosamente a vida de cada um deles, ó Deus, dando, meu Deus, força e coragem, ó Pai, em dias, meu Deus, de tanta tribulação, ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor, ó Pai, é conosco, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus. Abençoe, meu Deus, cada coração que irá ouvir, meu Deus, a Tua santa palavra, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, seja exaltado, que o Senhor seja glorificado. E o Teu Espírito Santo, meu Deus, traga conforto, ó Pai, para a vida de cada um dos nossos irmãos. E assim, meu Deus, nós te oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no livro de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas, e se arremessava contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, a primeira lição que a gente tira para nossas vidas, aqui nessa passagem de Marcos, é que Jesus ele dá uma ordem para os discípulos. Ele diz: passemos para outra margem. Ele não deixa uma interrogação: será se nós vamos passar para outra margem? Mas ele dá uma ordem: passemos para outra margem. Porque Jesus ele já sabia que, por maior que fosse a tempestade que eles iriam enfrentar, mas a natureza obedece à voz do Senhor. Tudo está sujeito às ordens do Senhor, porque a palavra de Deus diz que nenhuma folha seca cai de uma árvore se não for permitido por Deus. Então, meus irmãos, tenha certeza de uma coisa, é que Deus ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle das mãos de Deus. E outra coisa, meus irmãos, que me chama a atenção nessa passagem, é que a tempestade estava truando. Que estava, meus irmãos, o maior temporal do mundo, mas Jesus ele estava ali dormindo, tranquilo. E qual era a pessoa, meus irmãos, que no meio de uma tempestade, no meio de uma tribulação tão grande como aquela que os discípulos estavam enfrentando, estaria dormindo, estaria descansando? Mas Jesus e meus irmãos, por ser o Filho de Deus, por ser todo-poderoso, não há nada nessa terra, não há nada, meus irmãos, no universo que possa vir tirar a paz de Jesus. Não há nada, meus irmãos, no universo que possa vir causar medo a Jesus. Jesus, meus irmãos, ele não sente medo. Jesus, meus irmãos, não há nada que possa tirar a sua paz, porque ele é o Filho de Deus. Então, se aqueles discípulos eles soubessem verdadeiramente
quem era que estava com eles naquele barco, eles também estariam descansando, assim como Jesus estava descansando. E muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos quem é que está conosco todos os dias. A gente esquece que Jesus é aquele que está no nosso barco. E se Jesus, meus irmãos, está no nosso barco jamais irá afundar. Pode vir tribulação, pode vir, meus irmãos, temporal, mas se Jesus estiver conosco, esse barco jamais vai afundar. E não é, irmãos, algo que a gente tenha dúvida que Jesus vai estar conosco, porque ele diz na sua palavra: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso foi uma promessa que ele fez para a minha vida e para a tua vida, nos dizendo que ele iria estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então acalma o teu coração, acalma a tua alma, que Jesus está contigo nesse barco. E os discípulos, eles fazem uma pergunta, eles fazem uma interrogação no final. Ele diz: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali, eles ainda não tinham, irmãos, a total certeza de quem estava no barco era o Filho de Deus. Porque eles perguntam, eles ficam admirados com aquilo que Jesus faz, mas Jesus já havia dito que ele era o Filho de Deus, que ele era aquele que havia de padecer, ele era aquele que havia de sofrer para perdoar os meus e os teus pecados. E muitas das vezes a gente tem esquecido que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos esquecido que Deus está no controle de todas as coisas. E a gente começa a se assustar, a gente começa, irmãos, a tirar a nossa paz. A gente começa, irmãos, a perder a fé por causa da situação. Mas Jesus, ele diz: por que vocês não têm fé? Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Irmãos, a nossa fé não é para ser usada para coisas pequenas. A nossa fé, irmãos, é para ser usada para coisas grandes. Porque coisas pequenas, irmãos, não precisa de fé para a gente alcançar. Mas somente, irmãos, aquilo que parece impossível para a minha vida e para a tua vida. Isso sim, irmãos, é que nós temos que exercer a nossa fé. É nesses momentos de tribulação, é nesses momentos, irmãos, de angústia, é nesse momento que o servo de Deus, que os verdadeiros cristãos devem exercer a sua fé. É nesses momentos, irmãos, que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. Porque, irmãos, as pessoas têm que enxergar esperança na minha vida e na tua vida. As pessoas, irmãos, têm que enxergar Jesus Cristo na minha vida e na tua vida. Então não se atemorize, porque se nós estamos passando por tudo isso, se nós estamos passando por essa pandemia, mas tenha certeza que Jesus está passando junto conosco, nós não estamos passando sozinhos. Ele é aquele, irmãos, que escreveu o começo e também é aquele que escreveu o fim. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Deus ele tem cuidado dos seus filhos, porque ele diz que nem um fio de uma cabeça, da nossa cabeça cai, se não for permitido por ele. Então, meus irmãos, a minha fé e a tua confiança deve estar alicerçada em Jesus, deve estar, irmãos, alicerçada no Filho de Deus. E eu trago como exemplo, irmãos, Jó, a história de Jó. Jó, irmãos, foi um homem que passou pelas maiores tribulações, segundo a palavra de Deus. Ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu amigos, perdeu seus bens, você sabe muito bem da história. Mas uma coisa, irmão, Jó não perdeu, foi a fé e a confiança em Deus. Porque ele diz na sua palavra: ainda que a minha carne se consuma sobre os meus ossos, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. A minha confiança e a tua confiança deve ser a mesma confiança que teve Jó. Ainda, irmãos, que a gente venha a perecer, ainda que a gente venha, irmãos, a perder a nossa vida, mas a gente sabe que há algo melhor, algo esperando
para nos encontrar, para me encontrar e te encontrar. Há algo, irmãos, maior do que essa terra, há algo melhor, irmãos, do que essa terra. E é a minha salvação e a tua salvação. Mas enquanto vida, irmãos, nós tivermos nesse planeta, a minha confiança e a tua confiança deve ser igualmente a de Jó. É saber que o meu Redentor e o teu Redentor vive. E em breve, irmãos, ele se levantará contra essa situação que o mundo está enfrentando. Em breve, irmãos, ele se levantará contra tudo isso que está passando. E nós vamos passar, irmãos, dando glória a Deus. E nós vamos dizer, irmãos, igual disseram os discípulos, mas sabendo que Jesus era o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus que acalma a pandemia. Esse é o Filho de Deus que acalma a tempestade. Esse é o Filho de Deus que derruba gigante. Esse é o Filho de Deus que é dono da vida e que é dono da morte. Esse é o Filho de Deus, que é o princípio, que é o meio e é o fim. Esse é o Filho de Deus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é o Deus que eu e você servimos. Então, irmãos, não há motivo para eu e você temermos. É como disse Paulo também. Paulo, irmãos, foi um homem que teve várias experiências na sua vida. Ele tanto teve experiência de fome, de abundância e de escassez. Mas uma coisa, irmãos, Paulo estava convicto. Ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Ei, irmãos, quem me fortalece e te fortalece é o Senhor. Quem está, irmãos, me guardando e te guardando é o Senhor. Tem essa mesma confiança que esses homens tiveram e eles se deram bem. E se nós tivermos essa mesma confiança que eles tiveram, irmãos, nós vamos passar por isso dando glória a Deus. Às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam: rapaz, como é que tá? Rapaz, tá tudo bem. Tá bom demais, tá tão bom que eu tô até desconfiado. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa confiança deve estar alicerçada em Jesus. A minha confiança e a tua confiança deve estar alicerçada no Filho de Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, em tudo dai graça. Nós devemos aprender, irmãos, a agradecer a Deus em toda e qualquer situação. Se estamos com fome, então vamos agradecer a Deus. Se nós estamos nu, então vamos agradecer a Deus. Se nós estamos passando por dificuldade, então vamos agradecer a Deus. Porque, irmãos, essa sim é a verdadeira adoração. A palavra de Deus diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, adorar a Deus quando tudo está bem é fácil demais. É fácil, irmãos, a gente agradecer a Deus quando a gente está de barriga cheia. É fácil, irmãos, a gente agradecer a Deus quando o nosso barco está numa calmaria. Mas difícil coisa é, irmãos, é a gente agradecer a Deus em momentos, irmãos, de tribulação, em momentos, irmãos, de perseguição. Muitas vezes nós trocamos a adoração pela murmuração, e isso, irmãos, não agrada a Deus. Porque, irmão, Jesus, ele também padeceu sobre essa terra. Jesus, irmãos, ele também estava sujeito a enfermidades, ele também estava sujeito, irmãos, a passar fome, a passar por tribulação. Então, irmãos, se o meu mestre e o teu mestre passou por tudo isso, então eu e você, irmãos, também temos que passar agradecendo a Deus, dando glória a Deus, glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, sabendo que nada foge do controle das mãos do nosso Deus. Então, irmãos, que possamos crer que nós não estamos sozinhos, que possamos, irmãos, crer que Jesus é aquele que está comigo e contigo, e Ele jamais vai me abandonar e vai te abandonar. O pior que pode acontecer, irmãos, é nós abandonarmos a Jesus, mas jamais Ele vai abandonar a minha vida e a tua vida. Jamais Ele vai abandonar a minha família e a tua família. Jesus, irmãos, é aquele que dorme no meio da tribulação. Jesus, irmãos, é aquele que descansa
no meio, irmãos, do perigo, porque Ele sabe, irmãos, porque Ele é poderoso, porque Ele é poderoso para me salvar e para te salvar. Então, irmãos, Ele já deu uma ordem. Ele deu uma ordem aos seus anjos para me guardar e te guardar. Ele diz: eis que eu dou ordem aos meus anjos para te guardar, eu dou ordem ao teu respeito. Tem anjos, irmãos, me guardando e te guardando por onde a gente for. Tem anjos, irmãos, cuidando da minha vida e da tua vida. Tem anjos, irmãos, que só basta uma ordem divina para eles vir e intervir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, irmãos, não há por que ter medo. Não há por que, irmãos, murmuração. Não há por que, irmãos, se reclamar. Mas há motivos de sobra, irmãos, para agradecer a Deus. Então, irmãos, agradeça a Deus nesse momento. Glorifica o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse momento. Não deixe, irmãos, que isso roube a tua paz. Não deixe, irmãos, que isso roube a tua felicidade. Não deixe que isso roube a tua fé. Mas confie naquele que fez a promessa. Porque aquele que fez a promessa, irmãos, ele é fiel para cumprir. Jesus está comigo e contigo no barco. Não temas. Não se espante. Crê somente. A palavra de Deus diz: se você crer, você verás a glória de Deus. Paulo, irmãos, ele tinha uma confiança tão grande em Jesus que ele dizia: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Sabe o que é isso, irmãos? Quem diz isso é quem tem a convicção de quando morrer, de quando sair dessa terra, vai morar com Jesus. Se a gente acha tão bom, irmãos, essa terra, quanto mais lá na glória junto com o Pai, onde as minhas lágrimas e as tuas lágrimas serão enxugadas, onde não haverá dor e nem sofrimento, onde não haverá, irmãos, conta para pagar, onde não haverá, irmãos, nada que roube a minha paz e a tua paz, mas é um descanso eterno, é um galardão eterno. Essa, irmãos, é a minha grande esperança e a tua grande esperança. É saber, irmãos, que por mais que a tribulação seja grande nessa terra, é saber, irmãos, que algo melhor está me esperando e está te esperando. É saber, irmãos, que tem algo melhor para abençoar a minha vida e a tua vida. É saber, irmãos, que o meu Redentor e o teu Redentor vive e em breve, irmãos, ele vai cumprir tudo aquilo que ele tem prometido sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nós vamos passar por tudo isso, irmãos, agradecendo a Deus. Então agradeça, irmãos, pela vitória. Agradeça, irmãos, pela vitória que Deus já te deu, porque Ele ainda não vai te dar, mas Ele já te deu. Não tenha medo. Assim como Jesus, Ele não tem medo de nada, Ele apenas dá uma ordem: mar, se acalma, emudece. E Ele é obrigado, irmãos, o mar é obrigado a obedecer. Da mesma forma, irmãos, essa pandemia. Se Jesus ele apenas der uma ordem, cessa de sobre a terra, pronto, irmãos, tudo isso vai acabar. Porque nada foge do controle de Deus. Se isso, irmãos, fosse algo que fugisse do controle de Deus, então Deus não seria Deus. Ele seria uma pessoa como eu e você, mas Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. É como disse Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Então, nessa noite, receba o fortalecimento da parte de Deus. Receba, irmãos, fé da parte de Deus. Receba esperança da parte de Deus. Receba confiança da parte de Deus. Não deixe, irmãos, que isso venha roubar a tua paz. Não deixe, irmãos, que isso venha tirar você dos caminhos de Deus, achando que Deus te esqueceu, achando que Deus, porventura, venha esquecer da sua vida e da sua família. Não, Ele não esqueceu, irmãos. É nesse momento que Jesus está mais presente. É no momento, irmãos, da angústia, da tribulação, que Jesus está mais presente. Só que a minha obrigação e a tua obrigação é
clamar a Ele, é pedir misericórdia a Ele, é pedir socorro a Ele, irmãos, que certamente Ele vai vir para abençoar a minha vida e a tua vida. Certamente Ele vai vir para acalmar a minha tempestade e a tua tempestade. Então, irmãos, todos nós, toda a igreja do Senhor está no mesmo barco. A igreja do Senhor, irmãos, ela está navegando junto com Jesus. Então não temos porque esse barco jamais irá afundar. Porque o meu mestre e o teu mestre, irmãos, ele é o capitão. Ele é aquele, irmãos, que tem o rumo desse barco. Ele é aquele, irmãos, que acalma a tempestade. Então, que você receba essa palavra de força. Que você receba essa palavra de confiança em Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará na minha vida e na tua vida. Amém? Que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado na vida de cada um dos irmãos e que nesse momento a gente possa levantar nossa voz, levantar um clamor ao nosso Deus para agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e na tua vida, e também por tudo aquilo que Ele ainda irá fazer na minha vida e na tua vida. Então feche os seus olhos e vamos clamar a esse Deus que pode todas as coisas, que pode me salvar e te salvar em toda e qualquer situação das nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, meu Deus, por esse culto, meu Deus. Agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor, ó Pai, possa derramar da tua paz, meu Deus, assim como o Senhor acalmou aquela tempestade. Acalme, meu Deus, o coração da tua igreja. Acalme, meu Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos. Que eles sejam, meu Deus, consolados por Ti, ó Pai, que o Senhor é o nosso consolador, meu Deus. Console, meu Deus, a vida de cada um deles, ó Pai, aquele que estiver com medo, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, traga paz, meu Deus, que o Senhor traga esperança, ó Pai. Meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Meu Deus, abençoe cada um dos meus irmãos. Abençoe, meu Deus, cada família, cada vida, meu Deus, que fazem parte, meu Deus, da Igreja Cristã Emanuel e as demais, meu Deus, igrejas espalhadas pelo mundo. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar a vida de cada um deles. E você que está em casa, recebam a bênção do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E você que crê e recebe, dê glória a Deus. Deus em Cristo Jesus vos abençoe e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém?